Boa noite, a paz do Senhor. Pode ficar sentadinho. Queria agradecer a Deus, pela oportunidade de estar aqui junto e pela vida de cada um. Trago um abraço da nossa igreja. Hoje pude acompanhar o meu pastor e marido, a quem Deus tem, aberto portas aí, está cumprindo promessas aí para que a gente possa compartilhar daquilo que Ele está fazendo conosco. E eu queria que você guardasse no teu coração, tivesse convicção que esse encontro quem marcou foi o Pai hoje. Não é um encontro somente da mulher como uma função, mas hoje é um encontro de filhas. A gente precisa entender o que é isso, o que isso quer dizer. E eu fiquei muito ligada, quando eu cheguei aqui. Queria também dar um beijo na minha família de Uberlândia, minha cunhada, minhas sobrinhas, e um povo muito abençoado. Eu amo muito essa cidade. Me sinto muito amada aqui. Eu sei que o Senhor tem nos feito semente aqui nesse lugar. E eu fiquei muito ligada quando eu comecei a ouvir o louvor e Deus falando de deserto. Eu queria muito que o Espírito Santo hoje completasse uma obra, daquilo que Ele começou a fazer na vida de cada um. Eu quero pedir que você leve agora a sua mente cativa à mente de Cristo. Queria perguntar se nessa cadeira tem só um corpo. Queria perguntar também se a tua mente está aqui, para que o Espírito de Deus possa tocar o teu espírito. Às vezes a gente está aqui nessa dimensão somente com o corpo sentado nessa cadeira. Às vezes um corpo que está doído, Às vezes um corpo que está abatido por algumas aflições, porque a mente está entendendo que o que você está passando são dores. Talvez porque você é uma vítima do acaso. Mas hoje o que a gente precisa fazer, o que o Senhor vai fazer, é revelar o que está aí dentro. Está dentro de você. Talvez desconhecido. E Ele nos convidou aqui para estarmos reunidos para gerar algo dentro de nós. Há um novo tempo, foi falado, Foi cantado. Há um novo tempo, algo novo vai acontecer, mas não é fora não, é dentro de nós. Não adianta, você pode mudar o que for, você pode mudar um móvel da sua casa de lugar, você pode mudar o seu guarda-roupa, mas se a tua alma não estiver transformada, a tua psique não estiver restaurada, baseada numa verdade eterna, nada mudou. E hoje o louvor está falando de deserto. Eu aprendi com Jesus o que é um deserto. Jesus, ele quando entra no deserto, ele sofreu 3 tentações, das quais 75% das tentações de Jesus foi contra a identidade e a natureza dele. Quando ele entra no deserto, depois de 40 dias passando as aflições de um deserto, Satanás aparece para ele e diz assim: se tu és filho, e se tu está com fome, usa o teu poder e transforma aquilo que é passageiro. Come, pede a Deus que te dê algo para te tirar dessa situação. Transforme esses pães, essas pedras em pães. E ele vai falar, e a eternidade responde por Jesus: não, eu não vou trocar o que é eterno por algo passageiro. Depois Jesus vai de novo, e Satanás implicante vai: não, mas se tu é filho, será que você é filho mesmo? Se tu é filho, sobe aqui comigo. Eu te dou isso aqui tudo, se prostrados você me adorar. Eu vou resolver o seu problema dessa carência, que você deve estar carente, você deve estar se sentindo só, porque o deserto ele serve para isso. E Jesus também dá uma resposta eterna naquilo que Satanás vem tentando fazer. Então Satanás ele vai aproveitar o deserto para nos trazer dúvidas sobre quem somos, sobre a nossa natureza. E é importante que a gente esteja reunido aqui
para tratar de uma verdade que é absoluta. A gente tem percebido, nós temos uma igreja no Rio de Janeiro, estamos à frente de uma igreja. Essa igreja está entrando no 5º ano, a gente está aprendendo muito, irmãos. O Espírito Santo está fazendo vários downloads, né? Espirituais. A gente está tendo que deixar muitas coisas que a gente se apegava para que a gente tenha uma vida no Espírito. E não está sendo fácil, mas a gente começou a entender o que é nascer de novo. E eu tenho visto e entendido algumas passagens que eu já lia há mais de uma década. E eu queria compartilhar um pouquinho, a gente vai conversar um pouquinho, na medida que a gente for conversando, a gente vai buscando na palavra um embasamento. Por exemplo, os profetas menores, eles trazem um recado para a terra, dizendo assim: o povo tem algo contra Deus, Deus tem algo contra o povo. Em Oséias vai dizer que Deus tem algo contra o povo. O povo, ele não está vivendo uma verdade, está faltando conhecimento de Deus. Mas não é um conhecimento tipo, eu conheço um jogador de futebol famoso, por exemplo. Eu conheço o Regis Danese, é famoso. Talvez a gente tenha tantas informações do Regis Danese porque ele é famoso. Mas você vai na casa dele, ele te conhece. Então conhecer não é ter informação sobre. É um conhecer a partir de um contexto hebraico, é ter uma relação com. Você está entendendo? Então Deus, ele está dizendo através do profeta Oséias assim: eu tenho algo contra um povo que eu gerei, mas que não me conhece. Como que eu vou formar esse povo, a minha família, se eles não conhecem? Depois ele vai dizer, através de um outro profeta, também menor, o profeta Ageu, ele vai dizer: eu tenho um negócio com o meu povo ele está muito preocupado com aquilo que é natural. Meu povo gasta tudo que tem com aquilo que é passageiro. Coloca toda a sua vida naquilo que a traça vai corroer. Mas não consegue investir vida no que é. E os profetas estão tentando falar alguma coisa para a terra, para que a gente olhe para uma verdade que é absoluta a nosso respeito. Em Jó 15 vai dizer que quando a gente se junta e não gera uma verdade, a gente está gerando um engano. Um ajuntamento de hipócrita gera engano. A palavra hipócrita, irmãos, na Bíblia quer dizer atores, aqueles que encenam um personagem. Sabe o que Jesus ele fala em 2 evangelhos? Em Mateus ele fala assim para os religiosos: hipócritas, vocês sabem quando vai chover e quando vai fazer sol, mas vocês não estão entendendo o que o Filho do Homem está fazendo na terra. Sabe o que ele fala lá em Lucas 12 para a multidão? Vocês sabem o cheiro da terra quando vai chover. Vocês sabem o que está acontecendo agora, aquilo que os olhos podem ver, mas vocês não conseguem discernir os tempos. Jesus, o Deus encarnado, o Verbo vivo, e os caras não conheciam ele, não tinham uma relação com ele. Ele estava falando para uma multidão, dos quais só 12 os seguiam. Percebe como o percentual daqueles que ouvem é muito pequeno? O profeta Isaías disse assim, que ele veio para libertar os cativos, dar vista aos cegos, a pregoar o ano aceitável do Senhor. Ele veio nos tirar de um lugar. Paulo vai escrever nas suas cartas que Jesus ele veio nos transportar de um reino de treva para um reino de luz. Você sabe o que é treva, irmão? Você sabe o que é um reino de treva? Hoje eu perguntei para o pastor, meu marido, ele é um evangelista nato, né? A vida dele é sair, aí ele ora de manhã e pede a Deus para colocar no caminho dele os desigrejados, aqueles que não querem nada com Jesus. Então todo dia tem uma história. E eu falei para ele: quando você vai pregar para alguém céu e inferno, você dá essa opção de céu e inferno? E aí ele me deu uma explicação para me dar uma resposta óbvia, né? E aí ele me deu uma boa resposta. Mas em algum tempo, por algum tempo, talvez mais de uma década, pastor, eu entendia céu e inferno como se a gente tivesse uma terceira opção.
A gente é muito legalzinho assim, quando a gente vai pregar a Cristo, a gente fica pensando assim, eu estou falando de algo eterno, e aí eu estou dizendo para a pessoa, olha, existe um céu para você, existe uma luz, uma iluminação. E a pessoa pensa, não estou preparada agora para esse negócio não, deixa eu ficar aqui onde eu estou, porque ela está pensando que ela vai para o inferno ou vai para o céu. Não, só existe céu e inferno, só existe luz e inferno. Então eu vou explicar para você o que é inferno. A palavra inferno é a mesma palavra para treva, é a mesma palavra para ignorância. E a palavra luz é a palavra entendimento, a mesma palavra para revelação. Então quer dizer que se eu não estiver no reino de luz, de entendimento, eu estou num reino de treva e de ignorância. Então não existe céu e inferno. Não existe uma terceira opção, só existe céu e inferno. Ou eu estou na luz em Cristo Jesus, ou eu continuo na treva. Só que eu descobri umas coisas com umas conversas com o Espírito Santo. Quando a gente aceita Jesus e acha que resolveu todas as coisas. A gente esquece que Paulo escreve em Filipenses 2,12 que a salvação, ela é uma operação do Espírito em desenvolver uma nova natureza no homem, em nós. A Bíblia diz, Isaías 43, que Deus forma Jacó, cria Jacó e forma Israel. Vocês já leram a Bíblia sobre novo nascimento? Vocês já leram sobre nascer de novo no Espírito? Então eu preciso que a gente comece a conversar sobre coisas eternas, espirituais. Eu preciso conversar com o Espírito de vocês agora. Porque o que acontece é que a gente se fragmentou. A gente deixou Jesus como nosso Salvador, mas a gente não deu o senhorio da nossa vida para Ele. E a gente não consegue passar por o processo do que o Espírito Santo nos convida a regenerar a nossa natureza. E sabia o que está acontecendo? Os problemas dentro do meu interior, da minha alma, consequentemente da minha casa, consequentemente de onde eu boto meus pés. Porque o problema está dentro de mim. Porque todos nós queremos Jesus, irmãos. Aceitamos Jesus e convidamos Ele para entrar na minha e na tua casa. E todo dia a gente dá um problema para Jesus resolver, mas o problema é nosso. Então eu digo, Jesus, resolva o problema do meu esposo, ele não é bom para mim. Jesus, eu vou fazer uma campanha e o Senhor vai resolver um problema que está no meu esposo. E Jesus está dizendo, não, minha filha, você não está entendendo. Esse problema é seu. Você precisa ter uma vida no Espírito, desenvolver uma nova natureza. Em primeiro lugar, saber que você é uma filha de um Deus vivo para você ocupar um lugar de esposa. Você precisa conhecer o seu lugar de filha, conhecer a sua natureza, para que você possa desenvolver e resolver um problema de ordem. Então eu estou dando a Jesus, resolve os meus problemas de ordem aí. Ele, não, eu vim corrigir o seu problema de natureza. O problema de ordem que vai resolver é você, filha. E eu fui entendendo os processos. Eu falei, então eu já sei. E um dia o Espírito Santo falou algo comigo. E eu chamei o Jorge e falei, Deus vai me quebrar na solda. E Deus vai tirar algumas coisas na área financeira para você crescer. Irmãos, tudo vinha como uma revelação, mas causava muita dor, tá? Obedecer a Deus dói um pouquinho. A gente chama isso de deserto. Mas é no deserto que a gente vai conhecer a nossa natureza. Deus não está preocupado com as nossas aflições, porque as aflições, elas precisam se tornar matéria-prima para que a glória de Deus seja manifestada em nós. Nós, como filhos, não vivemos de milagre. Milagre é para crente, é para quem vai à igreja buscar algo de Deus. Nós, como filhas, vivemos de glória em glória, de propósito revelado, identidade, gerando o Cristo, o Filho. Você sabe o que diz lá em Mateus? Você percebe como foi um cenário para a chegada do Mestre na terra? Quando Maria engravida do Espírito Santo de Deus, começou o quê? Começou a perseguição.
se levanta um espírito governado por Herodes, e a história de Herodes não é uma boa história, ele matou toda a sua família. O Herodes tetrarca, o primeiro Herodes, ele mata toda a família, porque a função de Herodes é matar a família, e não é um espírito. Herodes não é uma pessoa, é um sistema, é uma mentalidade, e está debaixo de uma potestade que tem como base o reino da treva, da ignorância. Herodes está trabalhando na terra até hoje. Sabe o que Herodes quer fazer? Herodes quer matar o Cristo que nasce dentro da casa. O Cristo, a eternidade, aquilo que é eterno, que está sendo gerado em nós. Herodes vai trabalhar para matar. Herodes, ele foi levantado pela treva para matar e tratar com a família. O negócio dele é destruir família. Então ele tem vários braços na terra. Então quando ele soube que viria o libertador, quando ele ficou sabendo por conta dos magos, na leitura dos céus, das estrelas, ele manda matar todas as crianças, ele manda ir atrás, porque eles vinham nos céus, e vai atrás, eu preciso que mate todas as crianças, porque uma delas é o Cristo, uma delas é o Messias. Mas os céus foi revelando ao próprio José, e José foi fazendo o caminho que os céus estavam mandando, e na rota do Espírito, Satanás não consegue achar. E ele vem, e ele nasce numa manjedoura, para concluir aquilo que precisava acontecer. Para gerar o Cristo em nós, para gerar o Filho, para que a nossa natureza, ela seja revelada, irmãos. A gente vai ter que tratar com esse sistema. Deixa eu te falar uma coisa. Eu não sei como está aqui. Tem várias pessoas aqui, tem várias mulheres, tem homens também. Mas eu tenho certeza que a sua casa está sofrendo ataque. Esse ataque não começa nas paredes, esse ataque começa no nosso coração. Eu vou falar uma coisa aqui, e eu falo isso porque o meu esposo, ele sabe. Se o Jorge me trair, ele já está perdoado. Isso está gravado, irmãos. Sabe por que eu estou falando isso? Eu vou explicar por quê. Eu já entendi algo. Não tem nenhuma ofensa que alguém natural possa fazer à minha vida que seja maior daquilo que Cristo já fez. Se Cristo já perdoou, por que eu vou guardar? Lembra que eu falei? A gente foi transportado para uma nova realidade, para um reino de luz, mas o meu coração está na treva. A minha mente está na treva. Quem está me cativando nesse lugar? O meu pai físico? A minha mãe? Alguém que me fez algum mal? Sabe o que está acontecendo? A gente não consegue entrar no novo, porque tem algo segurando alguma coisa aqui. A gente não consegue, irmãos. Mas ele veio para libertar o cativo, dar vista aos cegos. Jesus, ele vem para libertar os cativos e para nos arrancar da treva. Por isso é uma palavra se tornando uma pessoa. O meu e o seu problema. Você pode ser uma esposa traída, ferida. Você pode ser uma filha rejeitada. Uma mãe que é mal entendida, compreendida. Talvez uma mulher de negócios falida agora. Mas você é uma filha eterna. Você foi desejada por Ele. A Bíblia diz que fomos eleitas nele antes dele fundar toda essa terra. Então, se a filha estiver muito bem instituída, a esposa pode ser curada. Nós somos filhas. E se estamos passando alguma coisa nesse momento, é porque tem uma glória para ser revelado. Tem algo para ser expressado dentro do nosso interior. Essa aflição desse tempo não há de se comparar com aquilo que vai se manifestar em glória. Mas a gente precisa entender, porque senão a gente vai ficar dentro da ignorância. E a ignorância é o campo em que o Satanás se torna senhor da minha e da tua alma. Se eu permaneço ignorante sobre aquilo que é o meu casamento, o Satanás é o gestor dele. Primeira posição e única posição que nós precisamos entender: nós somos filhas de um Deus Altíssimo. Deixa eu te explicar uma coisa. Deus, ele não criou o homem e criou a mulher. Deus criou uma pessoa, uma personalidade, e dentro dessa pessoa tem o macho e fêmea.
Deus, primeiro ele coloca e formata Adão e joga o espírito, vivifica Adão. Depois ele tira a mulher de dentro de Adão. Então eu e você somos mulheres, temos uma função específica. Nós somos a parte do desempenho desse corpo. Toda a parte operacional está conosco. Salomão vai escrever sobre a mulher virtuosa. Você já viu o que essa mulher virtuosa faz? Essa mulher virtuosa é o catiço, irmão. Ela vende, ela compra, ela faz comida, ela é empresária, a mulher limpa, ela passa, a mulher está... Mas essa mulher tem um marido e esse marido estava posicionado no lugar certo. O marido estava na porta, no juízo, no lugar da manifestação, da revelação. O marido estava no lugar do acesso ao plano eterno. Então essa mulher, ela conseguiu acessar a natureza. E sabe o que quer dizer a palavra virtuosa? Você já leu a Bíblia? A palavra virtuosa no original hebraico chama Shail. Aquela que tem a força de um exército. Você já entendeu por que o marido com dor de cabeça vai para a cama? E a mulher acabou de parir e vai para a feira? Mas a gente reclama disso. A gente até usa isso como ofensa às vezes. Não, irmão, foi Deus que fez assim. Porque dentro de um plano eterno, toda a operacionalidade, desempenho está conosco. Só que se a gente não entender isso, a gente agora criou o feminismo. Então deixa eu te falar, irmão, só tem um problema. A revelação não está conosco. A revelação está com o homem, está com o marido, está com o sacerdote. Se você não é casada, fique bem relacionada com Cristo Jesus e uma vida com o Espírito, porque Ele vai te conduzir a um lugar para que você tenha a sua família estabelecida. Forme o teu exército, forme a tua família. Deus é um Deus que faz com que eu vou ler Salmo 68. Deus faz com que o solitário viva em família, liberta os que estão presos em grilhões, e os rebelados Ele faz o quê? Torna infrutífero. Quem são os rebelados? São aqueles que não conhecem a sua natureza, rebeldes. Efésios 2. Eu li o Salmo 68, agora a gente vai ler Efésios 2:19. Ali fala sobre Deus revelando uma família. Também a pastora leu uma passagem, também tem uma oração de Paulo aqui em Efésios. Efésios é uma carta, irmãos. A carta mais espiritual, pastor, eu gosto muito de Efésios. A carta de Efésios foi uma carta muito espiritual. Deixa eu te falar uma coisa. A Bíblia, irmãos, você precisa se relacionar com essa palavra, porque essa palavra ela está codificada dentro do nosso interior. Salomão escreveu que a eternidade ela está no coração do homem, do ser criado. Quando eu me conecto com essa verdade, irmãos, automaticamente eu sou alinhada no plano eterno. Só que eu e você, se a gente tiver Jesus, mas não tiver o Cristo sendo formado em nós, a minha e a tua casa, irmãos, vai sofrer dano. Isso não é uma profecia maligna, isso é uma verdade constatada. Por isso o Senhor está nos reunindo aqui hoje. A gente está lendo vários pregadores dizendo que Deus não quer ninguém com mimimi. Deus está levantando um exército, ok? Então a gente precisa entender qual é a nossa parte. E a gente precisa se levantar assim, porque eu tenho certeza que um grande percentual aqui, mesmo sendo crente, tem uma insatisfação no seu casamento. Eu estou falando do que eu vivi, porque eu não entendi o que era um casamento, nem o que era uma família. Em Efésios, Paulo vai escrever algumas verdades espirituais. E a gente precisa entender o que é ser espiritual.
Porque se a gente não entende o que é ser espiritual, irmãos, é porque a gente não nasceu de novo. Então você só tem a salvação. E a salvação é um processo. Porque Jesus, ele disse lá em Lucas o seguinte, olha só. Vocês não conseguem entender os tempos, né? Nem discernir o que está acontecendo agora. Vocês estão buscando conhecimento daquilo que vocês estão vendo de forma natural. Mas eu preciso explicar uma coisa para vocês. Eu não vim trazer a paz antes de trazer dissensão. Antes da paz, vai ter dissensão, facção, divisão. E ele veio para colocar espírito e fogo nisso. Porque nós estamos sendo provados, eu queria te avisar. O fogo está queimando na minha e na tua vida. E dá glória a Deus, sabe por quê? Porque só vai ficar o que é ouro. Só vai ficar o que vale a pena. Talvez eu e você esteja sofrendo porque a gente está resistindo em obedecer aquilo que o Senhor está mandando. Talvez o Espírito está dizendo assim, você precisa entender esse processo que você está passando, é uma escola para você. Talvez a gente está se agarrando em alguns conceitos dentro daquilo que a gente aprendeu do homem. E isso está fazendo com que o eterno não permita que Cristo venha nascer dentro da nossa casa. Sabe o que é Cristo nascer dentro da casa? É a sua casa entender qual é o propósito eterno dela. Através de uma família. Às vezes a gente tem uma família fake. Uma família que é uma propaganda de família. É muito bonito para quem está fora. Mas quando você deita a cabeça lá dentro é que você vai ver. A verdade do coração está desconectado um com o outro. Sabe o que tem? Uma mulher insatisfeita dizendo, ah, meu Deus, ele nem me olha. Ah, ele nem me vê. Eu falo e ele não entende. Essa desconexão é porque a casa não entendeu o propósito eterno. Porque ela, quando entendeu o propósito eterno, vai dizer, ah, meu maridinho, ele é tão limitado, o desempenho está comigo, mas ele ainda não entendeu. Mas quando ele entender que você tem um desempenho, sabe o que ele vai fazer? Ele vai posicionar você. Vamos ler, irmão. A mulher sabe, o que ela faz, irmão? Todo mundo conhece essa. Edifica. E a tola. Você sabe o que é a sabedoria? A sabedoria é um espírito. Você sabe onde a sabedoria estava quando tudo estava sendo criado? Ela estava lendo a planta. Dizendo, faz assim, porque a sabedoria é um espírito eterno que conhece toda uma verdade. E ele chama a mulher de sábia. Porque a sabedoria, ela precisa andar junto, ela é um espírito, ela precisa estar junto. Isaías 11 vai falar que ela é uma manifestação do espírito. Porque a mulher que edifica, o que é edificar, irmãos? É construir um ambiente para que o eterno seja manifestado. A mulher edifica o ambiente que o sacerdote vai ser gerado. Então deixa eu te explicar uma coisa. Você tem uma insatisfação, o problema não está com o seu marido, ele está em você, assume. É mais fácil resolver porque está em você. O difícil é a gente assumir. Porque nós temos uma compreensão daquilo que as redes sociais estão dizendo, do que é fake. Assume, irmão. Quando eu decidi assumir que eu era autoritária, eu desci do salto. Quando eu desci do salto, eu assustei o Jorge. Sabe o que eu fiz? Fiz assim com ele, ó. Vai para o teu lugar. Eu estou tomando o teu lugar. Eu estou no lugar que é teu. Está tudo errado. Cristo não vai nascer aqui em casa de jeito nenhum. E como que o eterno manifesta? Como que eu ia chegar aqui? Se eu estou aqui por causa de uma planta, eu não vou largar ele, não. Sabe por quê? Porque é uma palavra eterna. E é um Cristo sendo gerado. Cristo nasceu no que estava fedido. Cristo nasceu na manjedoura, querido. Cristo veio resignificar o homem. Cristo, ele começou a história dele no lugar que nasce animal. Porque animal é a nossa condição quando a gente não tem um espírito transformando o nosso entendimento. Então a gente precisa acordar para essa verdade. Senão a gente está com um perfume mais caro, bem cheiroso, mas a gente está levantando o que para Deus? Uma adoração fedida. Quem está recebendo não. Ele vai falar, peraí, desce do salto, mulher. Deixa eu te falar uma coisa. Você é muito mais preciosa do que você imagina. O problema é que você não está conseguindo enxergar e não permite que eu trabalhe na sua natureza. Não queira mandar naquilo que Jesus já fez, já está pronto. Eu tenho um sacerdote do lado, mas ele não veio pronto.
Não tem as pedrinhas? Quem conhece uma estola sacerdotal? Ela tem 12 pedras. Sabe quem teve que polir cada uma delas e está polindo? Talvez já tenha umas 3 ali que está aparecendo. Eu estou polindo, irmão. Eu fui chamada para limpar as pedrinhas do sacerdote. Então, ele vai se tornar aquilo que o Senhor falou que ele seria. Porque o Espírito tem. O Espírito, irmão, você sabe o que o Espírito Santo tem para mim e para você? Bom, vou ler rapidinho, né, para não ficar chato. Efésios 2, versículo 19, vai dizer: assim que já não sois estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e da família de Deus, edificados sobre fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra de esquina. Você sabe que aqui também em Efésios, logo no início, Paulo vai dizer que nós já somos abençoados aonde? Nas regiões celestiais. Em João, no Evangelho de João, capítulo 3, Jesus encontra com Nicodemos e fala assim para ele: Nicodemos, é necessário você nascer da água e do Espírito. Se você não nascer de novo, Nicodemos, a gente não consegue falar de eternidade. Nós estamos aqui reunidos essa noite para falar de eternidade. Então estou chamando o teu espírito. Porque eu e você somos feitos de uma carne, que é um corpo, para se tornar legal na terra. Mas nós éramos um espírito em Deus, fomos gerados nele. E nós aqui, através de um relacionamento de um homem com uma mulher, fomos gerados, nos tornamos legais na terra, porque temos um corpo. Esse corpo tem um espírito. Aí o que aconteceu? Foi nos dado uma mente, uma psique. A Bíblia chama de alma, para que a gente consiga acessar as duas naturezas. Só que o homem, quando se desliga de Deus, Adão desliga de Deus, o que acontece? O homem se desliga da eternidade. Agora ele passa a ser só um espírito humano. E agora ele não tem mais a revelação de uma eternidade. Agora ele vê a partir dele mesmo. Ele perdeu totalmente a visão da onde ele era. Então agora, quando Jesus ele fala para Nicodemos, Nicodemos, tem que nascer no Espírito. Aí a gente vai entender a obra de Cristo. Cristo ele foi para a cruz, para que ele pagasse com a vida dele, nos desse o direito para de volta ser reconectado com o Pai. Agora o Pai que criou tudo no seu amor, passamos um homem à nossa imagem, à nossa semelhança. Ele nos traz, nos reconecta, nos coloca de volta com Ele. Pai criou filho e chamou de família. Aí, agora Jesus ele fala: olha, eu fiz toda a obra, mas vocês não vão conseguir entender agora, porque é muita coisa para a cabecinha de vocês. O salmista escreve isso no Salmo 139, versículo 6. É muito difícil da gente alcançar essas coisas. Por isso ele nos deu o Espírito dele. E ele chama o Espírito dele de Espírito Santo. Aí agora eu tenho que pegar o Espírito de Deus e fazer com que o Espírito de Deus ter uma vida e acessando o Espírito de Deus nessa busca para que eu consiga discernir todas as coisas e eu consiga entender o que Paulo escreveu. Que todas as bênçãos estão nas regiões celestiais. O que é bênção, irmãos? Aprende o que é bênção, pelo amor de Deus, você não pedir a coisa errada para Deus. Bênção não é um carro. Bênção não é vender sua casa. Bênção, irmãos, pelo amor de meu povo perece porque não me conhece. Bênção é todo recurso que já foi liberado pelos céus para que você seja aplicado na terra e que tenha tudo aquilo que você precisa para concluir o processo. Estabelecer o propósito. Isso chama bênção. Recursos liberados. Já está liberado. Já está. Tudo que eu vou precisar para cumprir o plano eterno já está pronto. Nas regiões celestiais. Quem vai materializar? O modelo estabelecido. Gênesis 12, Deus chama quem? Abraão. E diz o que para Abraão? Em ti serão benditas todas as famílias. As bênçãos estão com quem? O negócio ficou difícil. Ficou com a família. Ah, mas eu sou solteira, não tenho uma família porque eu não tenho um marido. Você não tem agora, aqui na matéria, no natural ainda não se materializou, mas você faz parte da família de Deus?
Você está inserida na família de Deus, na família de Cristo? Você se percebe uma filha? Chama a existência, porque a tua família já existe. O teu casamento já é uma realidade. Ah, mas eu não posso chamar de família o inferno que eu estou vivendo dentro da minha casa. É? Então vamos conversar, vamos transportar você do reino da ignorância para um reino de luz. O que está te fazendo mal? Ah, porque o meu marido não é isso, não é aquilo. Tá bom, já está tudo pronto nas regiões celestiais. O que eu preciso tirar de você para que isso venha a acontecer? Irmãos, talvez eu tivesse que ficar aqui, talvez a gente pudesse se reunir aqui num piquenique, ficar aqui umas 4 horas para falar de frutos do Espírito. Principalmente mansidão. Mas vocês estão entendendo, eu falei muita coisa, mas talvez eu quero que você entenda o principal. Nós somos filhas de um Deus vivo. Nós somos eternas agora. Ninguém vai morrer para ir para o céu. A gente tem que matar a nossa carne para que o céu se estabeleça agora. O céu, ele já é uma realidade. Aquilo que Cristo fez para nós já é uma realidade. O mimimi que a gente leva para Jesus precisa ser vencido por uma verdade estabelecida. Não tem processo que você passe para te derrubar. O processo que você passa, irmão, se for um processo muito grande, entenda, é para você entender que o que você carrega é grande demais. O propósito é muito maior e talvez isso tudo seja um treinamento. O problema é que a sua mente, ela não foi atualizada na verdade absoluta que diz ao nosso respeito. O que eu e você precisamos estabelecer já está escrito, já é uma realidade. O problema é a minha e a tua carência. Sabe por que a gente é carente, irmãos? Porque a gente não está completo na nossa natureza. Mas Gênesis, irmãos, você precisa conhecer essa carta, porque ela fala da criação, fala da gente, fala da materialização de todas as coisas. Então, quando o homem se desliga de Deus, o homem era puro amor. Você sabe o que é amor? Não é beijinho. Amor não é nada humano. Amor não é afetividade. Amor não é afeto. Amor é a base estrutural de todas as coisas. Amor é o próprio Deus em sua essência. Amor é um lugar onde nós fomos criados. Ele é o próprio amor. O amor, vamos ver o amor como um lugar que nós devemos estar. Todas as coisas foram feitas nele e nada do que foi feito sem ele se fez. Então, se eu não estou em Cristo, se eu não estou num lugar chamado amor, eu estou num lugar chamado carência. Deus, quando fez o homem, ele e o homem era um só espírito. Quando o homem se desliga de Deus, o Espírito de Deus agora não está mais com o Espírito do homem. O homem agora tem, ao invés de ter a essência que era o amor, ele agora tem uma carência, uma necessidade, porque foi arrancado. Então agora ele tem uma ausência do amor. Então a gente tem Jesus, mas continua carente. E sabe o que acontece? A gente culpa o outro porque a gente não tem aquilo que a gente gostaria de ter. Você consegue botar um espelho na sua frente e reconhecer algumas coisas que a gente está falando aqui essa noite? Que o Espírito Santo está tentando fazer conosco? A gente acredita, a gente olha a partir de um filtro daquilo que eu não tenho. Eu tenho certeza que hoje, assim como eu, em algum momento pensei pela carência, pelo filtro. Você pensou pelo que você não tem. E a gente fica a maioria do tempo pensando aquilo que eu não tenho. O que eu não tenho me causa dor, porque eu estou pensando como um carente. Quem é o carente? É o que não está em santidade, é o que não tem o Espírito de Deus habitando nele, só fazendo visita. Isso é sério, irmãos. A gente precisa fazer um ajuste no nosso entendimento. Não precisa, irmãos, talvez orar. Olha, orar é muito bom para nós, melhor para nós do que para Deus.
Porque a Bíblia diz que nós devemos orar como convém, no Espírito. Então muitas das vezes a gente não está orando, a gente está tentando manipular Deus. E a gente fica 6 horas de joelho e a gente sai de lá achando que a gente é o bambambam do Jeová. Mas a gente está perdendo tempo. E talvez o meu dia e o seu nem foi contado. Sabe por quê? O salmista ele diz: Senhor, me dê um coração sábio, para que os meus dias sejam contados. Um coração que saiba construir, que saiba edificar. Um coração que carregue um acesso verdadeiro àquilo que já está pronto e que em Cristo é acessível agora. Eu e você já somos uma realidade nele, mas às vezes o nosso comportamento não condiz com essa verdade. Ele está dizendo que ele tem algo contra nós por causa disso. Meu povo está longe da verdade. Eles não têm uma vida comigo. O que é ter uma vida com o Pai se não é viver aquilo que ele mandou a gente viver? Só que vai doer, porque vai ter um dia que você vai acordar com a sua agenda pronta. Talvez, como eu, você já fez a agenda da semana. Talvez você já planejou o seu mês inteiro, mas você nunca acordou de manhã, olhou para o alto e falou: papai, o que a gente vai fazer hoje? Ele vai falar: eu vou desconstruir tua agenda, minha filha. Eu quero habitar aí, porque hoje a gente tem algumas coisas para fazer junto, e você vai ser minha ferramenta. A gente passou, às vezes acorda de manhã: Deus me dá isso, ai Deus me dá aquilo, não, meu filho, eu já te dei isso tudo, você não alcançou, porque você não está, a sua natureza está com problema, está corrompida, você não é uma filha. E aí a tua mente, sabe onde ela está cativa? Na esposa ferida, traída. E sabe o que uma esposa traída faz depois do divórcio? Para casar de novo, vai ser difícil. Nem só uma esposa, um namorado. Às vezes você já vai procurar um que vai fazer de novo aquilo com você, porque o medo, a carência é maior do que a sua essência, porque você não consegue viver uma vida dentro de uma espiritualidade na maioria do seu dia. Sabe o que a gente aprende? Eu aprendi que a gente é 5% pensamento e 95% coração. Todo o universo é energia, irmãos. 5% do que você pensa, você emana de energia para o universo. E 95% do que você sente, você emana de energia para o universo. Sabe o que acontece? Não adianta você pensar positivo e sentir negativo. Você já conseguiu, você já viu quantas, talvez na minha infância, de vocês aqui, era uma farmácia por bairro. O farmacêutico, ele até medicava, eu sou velhinha, gente. O farmacêutico, ele dava medicamento, você nem ia ao hospital não, o próprio farmacêutico, ele dizia: toma isso. Você conhecia o farmacêutico. Hoje em dia, a farmácia é em rede. A depressão, irmãos, crente depressivo tem um monte. Sabe por quê? Ele tem Jesus. Mas o Cristo não nasceu ali, irmãos. Ele não encontrou sentido para a vida dele ainda. Mas ele tem Jesus. O Jesus poderoso, ele invoca todo dia dentro de casa: Jesus, por favor, Jesus, hoje o Senhor me sustenta. Jesus fala: eu te dei um espírito, eu chamo o meu espírito de energel, de dunamis, de pneuma, aquele que tem tudo o que você precisa para impelir, para jogar você no propósito. Eu te dei, mas você não consegue ter uma vida com ele, porque a tua alma está te governando. A tua mente, ela acorda e diz para você, ela te acorda, a tua mente não deixa você dormir, difícil, você não consegue parar ela. Ela fica falando dentro de você. Ela grita com você, ela fala sobre quem você é, ela dita a sua identidade, ela cria um fake e você acredita nela. A tua mente te governa. Sabe que a mente não foi feita para governar. Na mente, irmãos, não tem revelação. Na mente só tem já viu um computador? Se você tiver um computador aí na sua casa, às vezes você quer fazer novos downloads, não quer? Mas de vez em quando você não tem que dar uma formatada, senão não vai caber, não é? Porque ele está cheio de programa velho, não está? Então, talvez se a sua mente estiver cheia de programa velho, como é que o novo entra? Está cheio de conceitos, preconceitos.
Como é que o novo entra? Então, se Deus está querendo agora dizendo assim, joga fora a esposa ferida, joga fora. A filha rejeitada? Ué, quem te rejeitou? A tua mãe natural? O teu pai te rejeitou? Querido, Ele te elegeu nele antes de fundar o mundo. Se você veio por conta de um ventre, não importa em que circunstância você chegou aqui, você tinha um endereço, uma data para chegar e você veio. Em 4 bilhões, irmãos, de esperma você chegou. Cara, você lutou com muita gente para chegar aqui. E você chegou. Pelo amor de Deus, você está achando que você foi rejeitada? Porque você é natural demais. Se espiritualiza. Entende que você era um espírito nele e você tinha que ter um corpo, se tornar legal. Você tem um endereço e uma mensagem para entregar. Isso se chama vocação. Você é uma vocatio, você é uma voz. E a terra está guardando uma voz que está carregando dentro de você. Você é um depósito da eternidade. Você tem um tesouro dentro de você. E esse tesouro é para a terra. Mas a gente está com um sério problema, irmão. Quem vai encontrar? Onde que a gente vai encontrar essas palavras de verdade? Se eu nem a Bíblia eu leio. Por favor, então venha para a igreja. Encontre uma igreja que te apostolize, que jogue você para o seu destino. Uma igreja profética que venha fazer uma leitura do que o Espírito está falando para você nesse tempo. E seja enviado para o teu propósito. Descubra o sentido. O vazio, não é que Deus não está aí. O vazio, porque Deus é onipresente, sabia disso? Você já leu os atributos de Deus? Ele é onisciente, onipresente, onipotente, ok? Não tem nada contra Ele, não tem um lugar, 1 milímetro de espaço que Deus não esteja. Então Deus está aí. Mas às vezes eu estou resistindo à presença. Eu não reconheço. Eu não aceito. Sabe por que eu não aceito? Porque eu estou com um problema com meu papaizinho físico, que ele me rejeitou. Aí eu transferi para Deus. Sabe por que eu estou com um problema na minha casa com meu esposo? Porque eu tinha um problema com meu papaizinho físico. Aí eu transferi para o meu esposinho. Ainda que teu pai e tua mãe te abandonassem, todavia eu estou aqui, querido. Você é um espírito encarnado. Esse corpo tem uma data de validade. Você tem uma certidão de nascimento, não tem? Uma de casamento, não tem? Não disse que dia que você se tornou legal nessa terra? Vai ter uma de óbito. Espero que demore. Espero que a gente cumpra. E esse corpo vai voltar para o pó. Mas tem uma coisa que não morre mais. Mas por favor, não viva mendigando na terra. Não viva como um escravo. Que se é menino, não é diferente de um escravo. Paulo vai escrever no Gálatas 4. Se você é herdeiro, mas se você não sabe disso, você não é diferente de um escravo. Você vai precisar de um tutor. Alguém para cuidar daquilo que é teu. É grave isso, irmãos. Como que a gente vai tomar posse daquilo que é nosso, se eu nem sei quem eu sou? Eu nem sei de que tipo de matéria-prima eu fui feito, nem de que raio de natureza eu sou. Espera aí, querido, eu sou de uma natureza celestial. Tem uma verdade que já foi escrita sobre a minha vida, que é absoluta. Qualquer outra coisa relativo pode mudar. Qualquer circunstância que eu esteja passando agora, já tem uma verdade absoluta sobre ela. O Satanás, ele vem, irmãos, para trazer dúvida. Ele vem para te tornar vulnerável. Ele sabe fazer isso. A serpente fez isso, falou algo. O Satanás, ele não vem tirar Deus, irmãos. Ele não tira Deus da posição dele. Ele simplesmente coloca Deus dentro de uma condição. Para você chegar a Deus, você tem que fazer alguma coisa. Pelo amor de Deus, com licença da palavra. Irmão, vamos deixar de ser burra. Animal. Porque já somos, fazemos. Porque sou filha, vou curar a esposa. Porque sou filha, vou ser a melhor empresária. Porque sou filha, a minha casa vai estabelecer o sacerdócio. Porque sou filha, vou formar o sacerdote da minha casa. Porque a edificação da casa está nas minhas mãos. Eu preciso aprender a construir ambientes. Construir ambiente para gerar sacerdócio. Esse encargo está nas minhas mãos. Por favor, se ocupe com o que precisa ser ocupado. Enquanto a gente não tomar o nosso lugar, a mulher tola vai destruir. Porque a gente está olhando para fora e não está olhando para dentro da nossa casa. A gente está olhando pelo que está faltando.
E não por aquilo que já está pronto e precisa ser estabelecido através de uma palavra profética. O que você profetiza sobre o teu esposo? O que você profetiza sobre o teu filho? Você fala a partir daquilo que ele não é? Ou você traz e potencializa aquilo que ele é? Que você está trazendo à existência? Vocês precisam procurar alguém que tenha uma palavra profética. E alguém que tenha convicção de que Deus fala, do que Deus fez, de que Deus restaura. Você precisa liberar essa palavra, porque quando a palavra é liberada, as coisas começam a se movimentar para encontrar o lugar daquilo que Deus falou ser manifestado. E quando as coisas, o corpo começa a ficar pronto, o Espírito vem e o Espírito põe o corpo de pé. Está faltando Espírito? Está faltando espiritualidade na minha vida? Jesus está nela, mas o Cristo não está conseguindo nascer. Irmãos, por favor. Por favor, irmãos. Vamos viver a essência daquilo que nós precisamos viver. Deus, Ele já fez infinitamente mais daquilo que pedimos ou pensamos. Agora.